Muito boa tarde, estimados alunos do sétimo ano. Aqui é o professor Lázaro. Sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula da terceira semana do período de nivelamento. Neste vídeo, daremos continuidade aos nossos estudos sobre os números decimais. Vamos iniciar com o exercício referente ao conteúdo da aula passada. Como são aulas de nivelamento dos conhecimentos adquiridos, em princípio, todos já viram este assunto no sexto ano. Mesmo assim, é fundamental que acompanhe as nossas videoaulas e, após cada uma delas, recomendo que façam os exercícios apresentados e depois confiram as soluções nos vídeos, que permanecerão nas playlists à disposição de vocês, pois todo esse conteúdo será objeto de avaliação a todos os alunos, semanalmente e ao final do período de nivelamento. Farão uma AP presencial. Portanto, não deixem acumular dúvidas, quaisquer dificuldades durante a realização dos exercícios, postem em nosso fórum para que os professores possam ajudá-los. E no mais, bom estudo a todos. Então, como eu disse a vocês, vamos iniciar a nossa aula de hoje fazendo um link com a aula anterior, porque isso é importante para darmos sequência ao assunto que começamos na primeira aula da terceira semana, que é o estudo sobre números decimais. Então, vamos ver o exercício que está sendo proposto aqui. Associe as frações decimais à esquerda com os números decimais na coluna da direita. Então, vamos nos lembrar que no último exercício de ontem, nós tínhamos à esquerda números decimais e associamos esses números, aqueles números, às diversas frações que tínhamos na coluna da direita. Nós tínhamos, por exemplo, fração própria. O que é a fração própria, professor? É aquela em que o numerador é menor do que o denominador. Exemplo, 2/5, 3/4, etc. Fração própria. O contrário, o numerador é maior, 7/5, 8/3, etc. E também tínhamos números mistos. O que são números mistos mesmo, professor? São aquelas frações que trazem uma parte inteira seguida de uma parte fracionária. Por exemplo, 1 inteiro e 3/5. Esses são os números mistos. Portanto, foi esse o exercício que resolvemos ontem. E agora a gente vai fazer o contrário. Nós temos aqui frações decimais à esquerda e vamos associá-las a esses números decimais. Mas antes de começarmos a fazer essas transformações, vamos nos lembrar que vimos na aula de ontem também, né? Vamos fazer mais esse link aí do que vimos como transformar uma fração decimal em um número decimal.
Então, para fazermos essa transformação de uma fração decimal em um número decimal, nós simplesmente copiamos, escrevemos aqui o numerador e vamos acrescentar a esse numerador tantas casas decimais quantos forem os zeros do denominador. Então, foi isso o que vimos ontem. Então, passemos à resolução de nosso exercício. Então, primeiro exercício, temos a fração 13.500 sobre 10.000, ou, fazendo a leitura como aprendemos, 13.500 décimos de milésimos. Bom, mas aqui, antes de escrevermos o numerador e para depois colocarmos as casas decimais, nós podemos simplificar. Por exemplo, cortar 2 zeros do numerador e cancelarmos aqui 2 zeros do denominador. Ficaremos com a fração 135 centésimos, fração decimal. Bom, agora sim, depois de simplificada, a gente escreve o numerador, 135, e vamos acrescentar quantas casas decimais ao 135? 1, 2, porque temos 2 zeros no denominador. Então, no 135, vou contar 1, 2, coloco a vírgula aqui. Então, na primeira casa, 1,35, ou 1,35, ou ainda 135 centésimos, como aprendemos a fazer a leitura. Exercício número 2. 1.350 décimos de milésimos. Vamos fazer agora a leitura diretamente, porque já revisamos aqui. Podemos cancelar um zero no numerador e um zero no denominador. Então, ficamos com a fração decimal 135 milésimos. Escrevemos aqui o nosso numerador e vamos acrescentar quantas casas decimais a ele? 1, 2, 3. Por quê? Temos 3 zeros no denominador. Então, 1, 2, 3, vírgula e o zero. 0,135 ou 135 milésimos, fazendo a leitura correta. Número 3, 1.350 centésimos de milésimos. Temos 5 casas aqui. Podemos simplificar? Sim. Cancelar um zero no numerador e um zero no denominador. Então, ficamos com 135 décimos de milésimos. Vamos escrever o numerador 135 e acrescentar a ele 1, 2, 3, 4 casas decimais. Então, 1, 2, 3, 4 casas decimais. 0,0135 ou 135 décimos de milésimos. Passemos ao exercício número 4. 135 centésimos de milésimos. Ora, aqui não temos mais o que simplificar, porque o 135 aqui está sem o zero. Então, simplesmente nós escrevemos o numerador e vamos acrescentar a esse
numerador, quantas casas decimais? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, vírgula e o zero. Então, como ficou? 135 centésimos de milésimos, porque são 5 casas após a vírgula. Exercício 5. 135 milionésimos, ou seja, temos 6 zeros aqui para acrescentarmos ao numerador 6 casas decimais. Então, escrevemos aqui 135 e vamos acrescentar a este numerador, que copiamos aqui, 6 casas decimais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vírgula e 0. Lendo fica 135 milionésimos, porque temos 6 casas após a vírgula. Muito bem, uma vez resolvido, vamos fazer a associação aqui. Vamos pegar a canetinha. Como disse, essa canetinha a gente escreve com o mouse, então nem sempre sai muito legível, mas vamos tentar aqui. 1 inteiro e 35 centésimos. Número 1, onde temos? Aqui, ó. Número 1. Pronto, está parecido com o número 1. Próximo, 135 milésimos. Vamos escrever aqui o número 2. Parecido um pouco com o 2, né? Um pouquinho de boa vontade, como sempre digo. Próximo número decimal, 135 décimos de milésimos, onde temos aqui número 3. Ficou parecido com o 3, né? E aqui temos quanto? 135 centésimos de milésimos. Número 4. Onde temos? Aqui. Número 4. Vamos ver se ficou parecido. Ficou, né? Um pouquinho parecido com o 4. Pronto. Então, número 4. Está faltando quem? Número 5. Direto aqui? Não sei. Como eu disse ontem, tenho que resolver todos, porque de repente não temos correspondência para o 5. Mas, por acaso, aqui nós temos o quê? 135 milionésimos, que é essa daqui. Essa casa aqui, então, esse parênteses vai ser o número 5. Vamos tentar fazer o número 5. Aqui puxar um pouquinho. Pronto, ficou parecido com o 5, né? Esse 2 que não ficou muito bom, mas aí, como eu disse, com um pouco de boa vontade a gente entende, né? Então está aqui resolvido o nosso exercício. Vamos revisar agora como fazermos a comparação de dois números decimais. Comparar dois números significa estabelecer uma relação de igualdade ou de desigualdade entre eles. Por exemplo, eu tenho dois números, A e B. A vai ser igual a B, ou A maior do que B, ou A menor do que B. Então, isso é válido para dois números quaisquer, incluindo aqui números decimais. Para compararmos dois números decimais, temos dois casos a considerar.
Primeiro deles, quando as partes inteiras são diferentes, o maior número, logicamente, é aquele que tem a maior parte inteira. Então, fica simples, né? Vamos ver aqui um exemplo. 5 inteiros e 1/10 é maior do que 3 inteiros e 9/10, porque 5 é maior do que 3. Então, bastante simples essa comparação. 11 inteiros e 1, 2, 3, 4, 5. 1/100 de milésimo é maior do que 10 inteiros e 9/10, porque 11 maior do que 10. Segundo caso, quando as partes inteiras são iguais. Então, quando temos dois números decimais cujas partes inteiras são iguais, o maior número é o que tiver a maior parte decimal. Antes de a gente fazer a comparação, é recomendável que a gente iguale o número de casas decimais com acréscimo de zeros para facilitar essa comparação. Exemplo: 8/10 é maior do que 758 milésimos. Como que a gente faz para facilitar? Vamos igualar número de casas decimais acrescentando zeros. Então, 0,800 é maior do que 0,758, pois 800 é maior do que 758. Logo, 8/10 é maior do que 758 milésimos. Tá claro? Passemos ao próximo exemplo. 10,1 ou 10 inteiros e 1/10 é maior do que 10 inteiros e 95 milésimos. Vamos acrescentar zeros para facilitar. 10,100 é maior do que 10,095, pois 100 é maior do que 95. É simples compararmos. Vamos passar agora a fazer exercícios de comparação para fixarmos bem aqui essa revisão. Passamos, então, à realização de exercícios sobre comparação de números decimais para fixarmos as regrinhas que revisamos. Compare os números decimais a seguir e preencha as lacunas com o sinal de maior, menor ou igual, conforme for o caso apresentado. Primeiro exemplo aqui, primeiro exercício, temos 4 inteiros, 975 milésimos, com 4 inteiros e 98 centésimos. Quem será maior? Lembrem-se que uma das recomendações é que coloquemos zeros, completando o número de casas decimais. Passando aqui, completando. Agora ficou mais fácil. Vamos pegar uma caneta aqui, colocar uma cor preta para marcarmos. Então, agora ficou simples. Quando o número de casas está igual, 975 e 980. Quem é maior? 980. Logo, 4,975 é menor. Tá aqui fazer menor do que 4 inteiros
4 inteiros e 980 milésimos ou 4 inteiros e 98 centésimos, porque esse zero aqui à direita, ele pode tranquilamente ser cancelado. Próximo exemplo, 19 inteiros e 35 centésimos, 19 inteiros, 305 milésimos. Quem será maior? Primeiro, analisando parte inteira são iguais, vamos igualar o número de casas decimais, acrescentando um zero. Aí fica fácil, né? Parte inteira iguais e 350 é maior do que 305. Então, vamos colocar aqui o sinal de maior, tentar colocar aqui. Vamos ver se ficou claro. Se não ficou bom, vamos apagar aqui que não ficou muito bom. Apagar é maior do que 19,305, né? Ou 19 inteiros e 305 milésimos. Lembrando a vocês, para que não tenham dúvidas na hora de colocar o sinal de maior ou menor, quem que é o professor? Às vezes eu me esqueço quem é o maior, quem é o menor. Então, aqui uma sugestão simples para vocês fazerem, né? Então, tenho dois sinais aqui. Quem é maior ou menor? Então, eu faço um cortezinho aqui e faço outro cortezinho aqui. Quem é maior? 7, maior do que 4. Logo, esse sinal de maior, este sinal é de menor. Próximo exercício. Letra C. 0,350 e 0,35. Quem será maior? Vamos igualar o número de zeros. O número de zeros aqui ficou igual, parte inteira igual, parte decimal igual, logo 35 centésimos é igual a 35 centésimos, ou 350 milésimos aqui, esse zero à direita aqui, não tem muita, né? Podemos acrescentar infinitos zeros à direita, que não vai alterar esse valor aqui, ele continua sendo 35 centésimos, né? Letra D, 3 na parte inteira, 46 e 0,46. Quem será maior? Vamos acrescentar um zero. 460 maior do que 46, né? Então, fica fácil isso aqui. Sinal de maior, 3 inteiros e 46 centésimos é maior do que 3 inteiros e 46 milésimos. Próximo exercício aqui, continua aqui partes inteiras iguais, 0. E temos aqui 7 milésimos e 7 centésimos. Vamos completar o zero para ficar bem claro. Então, 7 é menor do que 70. Logo, 7 milésimos é menor do que 7 centésimos. Por último, quando a parte inteira é menor, né, é diferente, a gente vai comparar qual é menor e fica muito, muito simples, né? Então, 456 inteiros 998 milésimos é menor do que 457 inteiros e 1 milésimo, porque 456 é menor do que
457. Então, bem tranquilo, né? Vamos apagar isso que fizemos aqui e passarmos ao nosso próximo slide. Nosso próximo exercício trata-se de uma situação-problema na qual iniciaremos a fazer operações, uma revisão de operações com números decimais. Então, vamos interpretar a situação colocada e vamos ter as operações básicas que aprendemos no 6º ano e em anos anteriores a fazermos operações, as 4 operações com os números decimais. Então, a situação é a seguinte: na lanchonete da escola Cidade Feliz, um sanduíche custa R$ 6,40 e um suco R$ 3. Na compra da promoção número 1, o que é a promoção número 1? Um sanduíche mais um suco, há um desconto de 80 centavos. Thalita comprou 5 promoções número 1 e mais um suco extra e pagou com uma nota de R$ 100. Quanto ela recebeu de troco? Bem, antes de passarmos a resolver essa situação-problema, quero lembrar a vocês o seguinte: a importância quando temos uma questão dessa forma, deste formato, tanto em uma prova, em uma avaliação, ou mesmo como atividade de revisão, temos que ler com atenção o enunciado, interpretar corretamente, para só depois traçarmos uma estratégia para a resolução do que está sendo pedido. Então, vamos lá. Uma vez que fizemos aqui a nossa leitura, fizemos atenta e pausadamente, passemos à resolução. Primeiramente, vamos calcular o valor dessa promoção, porque nós temos aqui o quê? O preço de um sanduíche, R$ 6,40, R$ 6,40, mais o preço de um suco, R$ 3. Isso dá um total de R$ 9,40. Mas aqui, por isso que temos que ter atenção. Quando compramos essa promoção número 1, ou seja, um suco e um sanduíche, nós ganhamos aqui um desconto de 80 centavos. Então, não vamos pagar os R$ 9,40 em cada promoção, mas sim R$ 9,40 menos 80 centavos. Isso, fazendo a conta, lembrando aqui direitinho o seguinte: primeiramente, a adição, nós temos que colocar aqui R$ 6,40 mais R$ 3. A gente completa com zeros, igualando o número de casas decimais das duas parcelas. A mesma coisa quando formos fazer a subtração. R$ 9,40 menos 0,80 centavos. Para somente então, depois de armarmos aqui a adição ou a subtração, a gente efetuar a nossa conta. Senão, corremos o risco de obtermos resultado equivocado. Então, calculado aqui, cada promoção
80 centavos de desconto. Vamos subtrair de R$ 9,40, isso dá R$ 8,60. Passemos ao próximo cálculo, o gasto na promoção. Thalita comprou quantas promoções? 5. Então, o que nós vamos fazer? Pegar aqui o preço da promoção, R$ 8,60, vezes 5, multiplicando. Em seguida, vamos mostrar a vocês, relembrar o passo a passo, né? Mas aqui, multiplico como se fosse número inteiro, né? E depois a gente coloca o número de casas decimais no resultado. Então, multiplicando 5 por 8,60, isso aqui vai dar R$ 43. 5 vezes 8, 40, mais 5 vezes 60 centavos, R$ 3. 40 mais 3, R$ 43. Mas ela comprou também um suco. Olha os detalhes do enunciado. Se a gente esquece, pronto, já não vamos fazer a atividade corretamente. Promoção mais o suco, 43 mais 3, R$ 46. Logo, o cálculo do troco será R$ 100 menos R$ 46. Isso dará um total de R$ 54. Portanto, a resposta, Thalita recebeu R$ 54 de troco. Numa situação problema, não podemos nos esquecer de colocar a resposta que está sendo pedida. Para encerrar a nossa aula de hoje, vou deixar para vocês resolverem um exercício, uma situação problema. Deixar aqui, está o enunciado, vocês vão ler, interpretar e trazer resolvida amanhã essa situação problema.